Esse é o primeiro podcast da ETEC, Dr. Antônio Eufrásio de Toledo, o famoso Colégio Agrícola, aqui de Presidente Prudente. Colégio este que completou 81 anos de atividade agora em 2023. E hoje nós estamos com alguns convidados aqui que passaram em algum momento na história da ETEC e nós vamos ouvir um pouco dessas histórias, desses relatos. Começo cumprimentando cada um dos participantes aqui de hoje, o Denner, o Lucas e o Tadeu. Cumprimento também a plateia que nos assiste aqui ao lado e a todos que irão nos assistir e ouvir futuramente através do canal do YouTube. Meu nome é Wilson Cusi, sou o diretor do projeto Conexão Cruzeiro e tenho o prazer de estar aqui para conduzir esse primeiro episódio a convite do Tadeu, diretor do colégio, que está aqui conosco. Muito obrigado pela oportunidade e pela parceria que já vem a longa data. Hoje, 17/10/2023, é uma data especial, pois é o dia da inauguração oficial desse estúdio de podcast que está acontecendo dentro do Circuito Técnico-Científico, o CTC, aqui da ETEC, que neste ano ele acontece em conjunto com a programação da Segunda-feira de Ciências e Tecnologias do Oeste Paulista, com diversas palestras e treinamentos. Para o episódio inaugural desse podcast, estamos contando com esses 3 convidados, todos convidados especiais, todos ex-alunos aqui do Colégio Agrícola e todos com uma característica em comum, pois eu já sei, pelo que nós conversamos, que cada um de vocês teve sua formação escolar de base baseada em escola pública. Para começar, eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar, falando um pouco do seu currículo, e depois a gente segue aí com algumas perguntas e bate-papo, ouvir um pouco das histórias que vocês presenciaram e vivenciaram aqui dentro do Colégio Agrícola. Vamos lá, quem começa? Bom dia, boa tarde pessoal que nos acompanha. Meu nome é Denner Guasi, eu sou formado técnico em agropecuária pelo Colégio Agrícola, técnico em agrimensura também pelo Colégio Agrícola. Hoje, atualmente, trabalho na Nelore, Cerca Elétrica Rural, onde iniciei ali minha carreira profissional logo após a formação do colégio, né? E também, na área, um pouco aí tecnólogo, eu fiz gestão empresarial na FATEC. Então, tem esses 2 cursos técnicos, esse curso superior, e estou na Nelore já há quase 10 anos, logo após que eu me formei aqui no colégio. Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né, para quem está ouvindo aí. Cumprimentos aí ao Denner, ao Wilson, ao Tadeu, né. É um prazer estar aqui com essas pessoas ilustres. Meu nome é Lucas, né, eu passei, minha história começa aqui no Colégio Agrícola em 2011. De 2011 a 2013 eu participei do ensino médio integrado ao agropecuária. Me formei, depois de formar aqui em 2014, iniciei os estudos da engenharia agronômica aqui na Unesp de Dracena, né, na Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas. Fiz mestrado em 2018, iniciei meu mestrado na parte de microbiologia agropecuária, no programa de pós-graduação lá na Unesp de Jaboticabal. E atualmente, desde 2022, eu faço parte ainda do programa de pós-graduação em microbiologia, trabalhando aí junto ainda vinculado ao Unesp de Jaboticabal. Queria agradecer muito ao professor Diego por ter liberado eu aqui para estar fazendo parte, né? Os agradecimentos particulares ao Centro de Estudos em Cogumelos da Unesp Dracena, ao professor Daniel, coordenador do programa de pós-graduação, e a galera aí toda que está, com certeza, aí vai estar conectado também, presenciando a gente aí. É um prazer estar aqui com vocês. Bom pessoal, tudo bem? Sou o professor Tadeu Espósito, eu, como os meninos, também sou ex-aluno aqui do colégio, né? Formei em 2004, sou engenheiro agrônomo de formação, sou pedagogo, doutorado em agronomia pela Unesp de Ilha Solteira e atualmente estou na direção do colégio desde 2021. Legal, gente. Vocês vejam que nós temos aí só time de feras, né? E todos em algum momento passaram
a sua jornada educacional dentro dessa escola maravilhosa. Para começar, aí a questão das perguntas, eu gostaria de ouvir um pouco de cada um de vocês. O que levou vocês na época a fazerem a ETEC e não de repente uma outra escola pública? O que trouxe vocês aqui para dentro da escola agrícola? Acho que isso é importante. Então conto aí com a colaboração de vocês para compartilhar um pouco dessa história. Bom, eu na época eu estava no oitavo, antes do colegial, né? E eu estudava no Tanel, uma escola pública aqui de Presidente Prudente, e eu ouvi falar do colégio agrícola, divulgação do vestibulinho, né? Fazer a prova. E fiquei curioso. Já tinha ouvido falar muito bem do colégio, venho do meio rural, né? Nasci, me criei, moro até hoje no sítio, né? Então estava procurando ter essa parte técnica. Então o meu primeiro contato ali, a primeira divulgação que eu vi do colégio foi através do Tanel, onde eu estava no Tanel, que chegou até lá a divulgação desse vestibulinho. E fiquei curioso e fiz o vestibulinho na época e consegui passar. A minha história para chegar aqui no colégio agrícola passa aí um pouquinho, que eu sou de Martinópolis, né? Fiz meu ensino fundamental todo por lá. E também, numa dessas divulgações da ETEC, eu já estava buscando algo, já nessa fase, entre 14 e 15 anos, de fazer algo para melhorar e instalar um pouco mais aí o estudo na vida. E pela condição, avaliando assim, eu vi que a ETEC ela fornecia um ensino de qualidade para as outras escolas públicas, né? E ainda sendo gratuito, né? Então, uma divulgação também da escola, passou o pessoal divulgando sobre o vestibulinho. Me veio o interesse, eu já, assim, né, como mais o pessoal fala, Marcavos é um sítio, né, mas também tem um pouco da origem aí da fazenda, né, meus pais trabalharam, vieram de origem rural, então sempre ligado a essa questão do agro, me veio o interesse aí de trabalhar, né, com o setor agropecuário. E aí me inscrevi no vestibulinho da ETEC em 2010 e acabei entrando aqui, ingressando em 2011. Então, principalmente essa questão de ser ligado ao setor agrário, mas também a qualidade, né, do ensino, comparado às outras escolas públicas aqui que forneciam. Então, isso aí foi essencial para poder entrar aqui no colégio técnico. Bom, um pouquinho diferente dos meninos, eu cursei o ensino médio regular no Prudente, né, no Sanion. Mas antes de ser estudante do Valdo Real, passei pela mesma situação que eles, só que não sirva de exemplo, né? Como todo bom brasileiro, eu perdi o prazo do vestibulinho do ensino médio. E aí no ano seguinte eu consegui entrar no ensino técnico. Então, diferente dos meninos, eu cursei meu ensino médio em Prudente, né? E vim para cá só para fazer o técnico à tarde. Mas por um erro meu, né? Fala a verdade, tá? Depois dessa você nunca mais perdeu o prazo. Não mais. Que bacana, são histórias bonitas, né? Eu queria ouvir de vocês também qual foi a importância do papel da escola pública na vida, na carreira de vocês, no estágio que vocês estão hoje, né? O que ela influenciou, por exemplo, vocês seguirem as carreiras individuais que cada um está seguindo, na questão da ambição, das oportunidades e tudo mais? Eu acho que eu posso começar a falar. Eu acho que ter um ensino de qualidade, né, como a ETEC fornece aqui, é coisa para poucas instituições, né? E eu acho que isso foi um diferencial, assim, que forneceu essa qualidade, essa grande questão de ter essa qualidade alta do ensino. Eu acredito que isso acabou ajudando muito nessa questão da minha formação, né? Porque eu não teria acesso a uma escola particular, na época da minha família não conseguiria financiar esses estudos. E ter já esse ensino diferencial, ser diferente já perante as outras escolas públicas, me ajudou muito a passar no vestibular numa universidade pública, a ingressar no vestibular numa universidade estadual que é aqui da nossa região, né, da região de Dracena. Estar próximo, ter conhecimento, conseguir evoluir no curso. Então acho que esse ensino público ele foi essencial para conseguir chegar onde eu cheguei hoje, né? Então, sem dúvidas, assim, ensino público de qualidade que foi fornecido aqui foi peça fundamental para a minha carreira. Assim como o Lucas, né? Também na época a gente não tinha condições de pagar uma faculdade, uma escola particular. Então, sempre estudei em escola pública.
em escolas de Presidente Prudente, buscando também esse diferencial que ele comentou, que realmente o colégio entrega muito isso, não só na parte técnica, mas como também no ensino médio, né? Todos os professores são muito bem capacitados. Então, o start foi esse. Primeiramente, condições. Assim, o que eu vejo hoje, tanto faculdades ou escolas particulares quanto públicas, elas entregam um certo conhecimento, eles conseguem ensinar. Então, se tem a oportunidade de ter algo gratuito, com ensino bom, é ótimo. E foi o que eu procurei quando eu vim para o colégio também, ter esse ensino gratuito de qualidade, assim como ele já comentou. Que bacana. Tadeu? Acho que para a gente o caminho foi muito parecido, né? Somos os 3 filhos da escola pública, né? Temos continuidade na escola pública, no ensino médio, no ensino técnico. Para mim, o diferencial era assim, né? Na minha formação, eu sempre gostei da agronomia, né? É uma paixão. Meus avós maternos sempre moraram em sítio, então sempre gostei disso. E isso foi um diferencial, daquela dúvida daquele adolescente do que fazer, né? Eu acho que para os meninos também, o colégio foi esse divisor de águas. Você chega aqui e você tem aquele divisor de águas, né? Você experimenta aquilo que a gente viu na graduação, aquilo que você escolheu para a sua vida, se é aquilo que você quer mesmo, né? Eu acho que é a hora da decisão, né? Na adolescência, então, essa questão do ensino técnico, ela é importante também para essa decisão. Legal. A gente já conversou anteriormente, eu sei que tem muita história legal. Né? Vocês têm umas vivências bacanas. É óbvio que existem histórias que dá para contar, outras não, né? Mas eu queria ouvir pelo menos aí uma história que vocês presenciaram aqui dentro da ITEC, enquanto que vocês estiveram aqui nessa instituição, né? E fica a critério de vocês aí, contar pelo menos uma história, uma vivência. Tem 2 aí que não vai passar batido, né? Que é o banho de barro quando chovia, né? Tem a outra de um sujeito. Tem uma outra aí de um sujeito que dava umas escapadas, dormindo aí num certo lugar, mas aí eu vou deixar vocês contarem. Vamos lá, vai ser muito engraçado, gente. Bom, eu acabei não comentando, mas eu fui interno durante 3 anos, né, de 2011 a 2013. Quando eu fiz o integrado, eu morei aqui. Por questão de logística, não tinha como eu vir todos os dias de casa. E interno a gente tinha brincadeiras, né? Às vezes tinha, quando chovia, formavam as poças de água no meio do pavilhão ali, uma represa, né? Uma piscininha. E a molecada, geralmente os mais novos, iam brincar, né? Não que os mais velhos forçavam, é claro, né? Mas estava meio que à vontade ali. A gente tinha um banho de lama. Às vezes, ou por conta da chuva, ou a gente fazia ali uma pocinha de lama e a molecada se divertia. Legal, devia ser muito louco, né? Não, a experiência, assim, foi incrível, nesses 3 anos. Até falando, igual abordando isso que ele está falando aí, a galera hoje faz isso aqui ainda ou não? Faz, o banho de lama faz, né? O janeiro, nós temos que levar um pronto-socorro para vir com o problema não é o banho de lama, eu posso, né? Esse é o problema. Mas são coisas salutares, né? Faz parte da formação. Eu acho que com prudência, com cuidado, né? É lógico, a gente não quer ninguém machucando, mas também não tem como ser robô, né? E a gente sabe que é uma fase em que eu montar a flor da pele e essas brincadeiras desde saudáveis, né? E a gente sabe que faz parte da nossa formação, isso aí, né? Mas só aproveitando o gancho aí da história, então, existe o menino da porteira, né? A gente tem o menino do tambor. O que é esse tal menino do tambor? O Denner passou pelo Haroldo, né? O Haroldo é nosso funcionário, que aí até hoje, né? O Haroldo cuida dos nossos internos aí, a escala deles, né? Mas um pouco posterior a gente tinha a Alva, que fazia esse levantamento aí, na época que os meninos estudaram aqui. E eu já estava trabalhando aqui, já isso é história recente, deve ter uns 6, 7 anos mais ou menos, e
a gente tinha um aluno que não ia pra escada, né? A gente não achava ele, não achava. Até que nós descobrimos que o cara fazia o quê? O cara tinha pachorra de acordar, sair do alojamento cedinho com o cobertor e um travesseiro e dormir dentro do tambor de 200 litros no meio da mata, só fazendo com os 3 galos. E aí levantar da cama quente, sair pro meio do mato pra dormir dentro do tambor, pra dormir amanhã toda. Pra dormir o resto da manhã. Pô, sacanagem, hein? E você, Lucas? O curso técnico ele desperta bastante imaginação e curiosidade desses alunos. E mais, criatividade. Essa é a palavra correta. Então, eu fui semi-interno, né? Então, assim, minha vivência também foi boa, porque na verdade a gente fica mais tempo aqui do que em casa, né? A gente só dorme em casa. Então, aí até a questão do semi-interno. Mas o que me lembra muito bem, assim, que eu acho que é bem marcante, inclusive os meninos gostam bastante da minha turma, da questão do team rope, porque a gente tinha um cavaletinho, né? Que a gente laçava o dia inteiro, cara. Era o dia inteiro laçando cavalete. Laçando cabeça e pé de boi, né? Ficava assim, eu falava assim, não. Inclusive tem saído muitos laçadores bons da minha turma, né? Mas ali era, por exemplo, qualquer aula vaga, a gente pegava o tatuzinho que a gente falava, eu colocava ali debaixo dos pés de árvore ali do pessoal ali do internato, né? E ficava ali a tarde inteira laçando. Então daqui saiu profissional bom, mas também saiu laçador, saiu gente que conversava, que conversa bastante até hoje, né? Os conversadores, as conversas de pescador. Mas eu acho que assim, o que mais me marcou foi isso, né? Tanto essas andanças, né? Desses encontros com o pessoal, fazendo esses campeonatos de pé duro que a gente falava na época, né? E também questão de truco, né? Então todo mundo ali se reunia, se divertia bastante, era bem legal mesmo. Foi a operação bem o grupo deles é movimentado até hoje, viu? Eu sou participo do grupo deles até hoje. Tem umas peças até movimentado. Eu já vi o ali, rapaz, é movimentado. Saiu algum aí que atua com rodeio ou não? Com rodeio não, mas tem o Neto, né? Que nasce aí também de Martinópolis, tem o Rafael, que é também de Regente, são um pessoal que tá sempre aí no time rope, sempre tá aparecendo aí com bastante destaque. Você vê que saiu até atletas aí, né? Saiu atletas. Nesse meio aí, quando aconteceu esses campeonatos, logo que eu entrei no primeiro ano, eu fui, não só eu, mas todo mundo do meu apartamento foi advertido. Porque chegou um dia, na hora do almoço, eu tinha 40 semi-internos na frente do nosso quarto, laçando o tal do telinha. Mas era um campeonato do mundo, rapaz, ali, era um campeonato mundial, soccer, Coca-Cola. Mas ainda vocês tinham cuidado de fazer lá na frente do apartamento, hoje eles fazem na curva. Vocês devem ter vivenciado antes de você chegar, é só no meio da rua aqui, ó, correndo risco. Com essas artes todas que vocês afrontavam, com certeza vocês deveriam ter algum tipo de apelido, né? Essas carinhas aí não eram tão santas assim, né? Vocês podem abrir aí se tinha, não tinha. Pelo que eu sei, cada um tinha, mas eu prefiro que vocês falem. Sim, antigamente tinha o batismo, né, do primeiro ano, e aí eu fui batizado, me pegou esse apelido, era mente de rasteiro, né? Não tinha um porquê, acho que era. Simplesmente o veterano chegou e falou assim: você quer ser apelido como xerife ou como mente de rasteiro? Aí eu, né, novo, falei: quero como xerife, né? Vou mandar uma coisa. Então você vai ser mente de rasteiro. Foi bem assim a história. Mas aí esse apelido não pegou muito bem, e aí no final das contas ficou gordinho pra lá, gordinho pra cá, forcei meio avantajado assim, né? Aí foi né? Até hoje o pessoal do grupo chama ele de gordinho. Eu não era avantajado, eu era magrela, mas hoje eu me tornei avantajado. Só o dele aqui está assistindo desavantajado. Mas tá caminho, viu? Se o Daniel tá caminho, né, Daniel? E você, Tadeu? Bom, eu como era semi-interno, era o que o Lucas acabou de falar. Era mais difícil, né, do apelido acabar pegando, mas eu fui batizado de barata. O meu foi Frankenstein na época, mas o que pegou depois foi Galo. Pena que eu dou a foto do Galo topa na perna, Roberto. Porque senão ele parece, né, mesmo? Porque o Galo. Porque eu não sei também. Mas será que você era meio valentão? Não, era tranquilo, né? Que legal. Mais uma pergunta aqui. Qual foi a coisa mais estranha que vocês, na época, vivenciaram ou aprenderam aqui dentro do colégio? Coisa assim que foi totalmente diferente do que vocês estavam acostumados. Tem alguma coisa nesse sentido ou não?
algo que aconteceu assim que vocês vão falar, cara, que negócio estranho esse. Eu tive um curso básico de eletricista, né? A gente fazia rabo quente com... O pessoal que era médico vai lembrar, a gente fazia rabo quente com resistência de chuveiro. Para esquentar a água para fazer miolo. Criatividade, hein? Aí teve um dia que a gente fez 18 miojos dentro de um balde. Nossa senhora! Tudo uma vez só. Aí ligamos 2 rabo quente e quase pulou fogo no quarto. Que perigo, hein? Mais um pouquinho, eu bati 18 miojos num balde e eu bati o suco no tanquinho já. Já dava para fazer no refeitório aqui, alimentar o pessoal. Então, a princípio, eu não lembro de nenhuma história assim muito estranha. Tem que recordar assim, bastante na memória, mas agora de dinheiro mais normal. Foi mais comum. Não cheguei a fazer miojo de balde, não. Tadeu, conta as suas artes. A minha arte, o Roberto achou uma anaconda. O Roberto tá ali, ó. O Roberto era vigia, muito guardanapo. Apareceu bombeiro, um monte de coisa aqui na escola, disse que apareceu uma anaconda aqui direto. Eu falei, Roberto, você não achou que tinha uma anaconda espalhada na escola. Aproveito aqui para falar do Roberto, que está aí coordenando a nossa gravação aí. Também gratidão aí por estar junto com a gente, tá? Mas esse é o cara então da anaconda. É o cara, mas o cara é polivalente, né? Porque o cara já foi guarda, o cara é eletricista, mexe com a informática da escola, o cara pau papel obra. É legal. Galera, a gente está falando muito sobre a questão do que a gente vivenciou aqui dentro, mas eu quero fazer uma pergunta agora que talvez é um pouco mais séria, né? Como é que vocês enxergam o papel do professor na vida, para a vida profissional de vocês? Eu acredito que cada um de nós teve, eu tive, por exemplo, eu falo sempre, tem uma professora que eu cito como referência na minha jornada. Eu também fiz toda a formação até o ensino médio, né, o antigo ginásio, toda a escola pública. Só depois, quando eu fiz faculdade, a graduação e a pós-graduação, que aí foi em instituição particular. Mas eu tenho uma professora que foi minha professora na primeira, segunda e terceira séries, logo lá no início. Ela se chama Alice, ela é minha referência. Com relação à referência, professor de referência, vocês tiveram alguém que foi impactante na vida de vocês, não só naquele momento enquanto vocês estavam na ETEC, mas que de repente ficou como referência para a vida mesmo profissional, carreira acadêmica, né? Porque aqui a gente tem o Daniel que foi para o mercado empresarial, o Lucas que foi para a parte da academia, o Tadeu está dentro da academia também, como diretor da ETEC. Queria que vocês falassem um pouco disso, porque eu tenho a visão assim, na minha cabeça fica muito claro, tá? O professor é a base de tudo, de cada ser humano, tá? Porque é ele que ajuda a ensinar a ler, a escrever, é ele que traz informações para você e te dá muitas vezes, vai muito além desse papel de ensinar, ele acaba muitas vezes sendo um pai, uma mãe, né, pelo que ele te apoia, né? E eu sei que alguns de vocês já me relataram situações interessantes e eu queria que vocês compartilhassem isso, né? O papel, a importância do professor, de preferência professores que foram aqui ou que são da ETEC, que tiveram um impacto muito forte na vida de vocês, o que vocês são hoje. Eu gostaria de falar que tiveram muitos professores, eu acho que eu posso até citar alguns aqui, né? O João César, Paraíba, a Nilce, a Ishida, né? Esse pessoal, nossa, a gente acaba até esquecendo. O próprio Tadeu deu aula para mim no começo, mas que não era muito bom. O Tadeu que professor virou amigo nosso, virou praticamente os negócios que você contou nossa. Mas foram professores que impactaram bastante, assim, profissionalmente falando, mas eu tenho uma professora assim que eu acho que toda a vida sempre quando a gente se vê, a gente se dá muito bem, ela sempre conversa comigo, que é a professora Neia, né? A professora Neia, eu, assim, tiro o chapéu para ela porque no momento que eu não acreditava nem que eu poderia passar no vestibular, que talvez não seria interessante eu prestar no vestibular, ela sempre confiava, ela sempre chegava do lado e falava assim, não, você tem que prestar o vestibular, você precisa fazer, você tem potencial. Então, assim, enxergou o potencial que às vezes eu no começo ali nem enxergava em mim mesmo, né? E eu vejo toda vez ela fica muito feliz, a gente conversa sobre isso, sabe? Eu sempre retorno isso para ela.
Então eu lembro assim, eu acho que o professor ele tem toda essa parte, né, essa parte inspiradora dos técnicos, né, que eu falo aí, tanto que inspiraram realmente no curso, capacitaram para começar a me direcionar como profissional dentro do próprio curso, no desenvolvimento do ensino superior, mas a gente precisa de um pontapé que falar assim, realmente aquilo que me motiva. Eu acho que a Né, ela fez acreditar muito em mim, né. O Zé Ricardo também no começo da disciplina dele também de produção animal, ele teve uma conversa muito sincera assim comigo, que marcou bastante, falando que, nossa, eu lembro que eu falava assim, eu não sei se eu quero prestar para a Unesp, porque eu não sei se eu vou passar. Eu lembro que ele me interrompeu na hora e falou assim, você não vai passar? Mas você nem prestou? Você nem tentou? Como assim? Não, você vai passar, você tem que prestar, você tem que tentar. Depois você vê o que você vai fazer. Mas se você quer um sonho, corre atrás, né? Então acho que sim, são pessoas que me estimularam bastante a chegar onde eu estou, sabe? Foram realmente referências, né? A gente pensava assim, trazer todos esses professores, né? Como referência ali, quando a gente está traçando ali, eu estava no caso eu, estava traçando o meu caminho acadêmico ali, foi bem importante assim para mim. Obrigado. Eu não tive um específico que me marcou, mas todos, né? Um pouquinho de cada um, eu não tive, eu acho que eu não tive tanta proximidade mais com um ou com o outro, igual o Lucas comentou, que a Neia chegou... Você também nunca levou um chacoalhão assim do professor? Não, necessariamente. Eu era meio extremo, eu levava um chacoalhão, mas eu era um bom aluno, aí o pessoal falava assim, não vai desandar tanto não, que você tem potencial, sabe? Eu acho que por isso que chama um pouquinho de potencial. Eu sempre fui mais tranquilo. Eu sempre fui mais tranquilo. Quando eu saí na quarta série, na minha primeira escola, eu fui homenageado como o melhor aluno da escola. Olha só. Depois disso aí, eu não mantive a primeira posição de melhor aluno, mas eu sempre tive alinhado ali com o todo, né? Por isso que eu não cheguei nesses extremos para ter alguém, não, esse professor falou comigo, tudo, mas acho que no geral todos marcaram, né? Cada um na sua especialidade, tanto do ensino médio quanto do ensino técnico. São professores muito capacitados e um pouquinho que eles vão falando, um cobra de um lado, chama a atenção de outro, acho que isso aí você vai agregando, pegando essas partes boas que acabam ajudando aí na vida nossa. Né? Sim. Tá bem. Bom, eu tô no time do Denner. No time para mim melhor aluno igual eu. Mas assim, eu acho que eu nunca devo falar. Eu senti uma certa pitada de inveja. Então. Eu consegui uma coisa que ele não conseguiu. O cara é diretor. Eu consegui uma coisa que ele não conseguiu. A Solange, que era diretora do São Remo até esses dias, né, quando a gente ia lá pedir a escola com o vestibulinho, fala para o professor que me aguenta, fala para a Solange, né? A Solange, Caravina, a gente vai lá pedir o vestibulinho, geralmente o coordenador do vestibulinho, mas muita gente nem troca uma coordenadora do vestibulinho, porque ela ficar contando essa história, agora não está mais em direção, mas a gente chegava lá, ela adorava contar os caras que eu tomei 15 dias de suspensão. Quem conseguiu esse filho? Só eu! 15 dias! No terceiro lugar, nunca tinha tomado suspensão na vida, quando eu tomei 15 dias. As fériasinhas, né? Ele tava um pulo. Mas isso é história fora da televisão. Mas é mais ou menos por aí. Então, assim, eu digo o meu melhor aluno, mas dúvida, mas você tem certificado de 15 dias de suspensão. Eu tive, de 15 dias eu tive. Eu consegui entender isso. Isso aí, pegando esse gancho do professor, eu queria falar um negócio que eu acho que o Dele vai concordar também. Agora, um negócio que a gente aprendeu a estudar, que é o seguinte, claro que a gente tem que estudar para as provas, mas o negócio que a gente aprendeu para estudar foi para as provas da UNIS, cara. Porque as provas da UNIS eram oral, você tinha que chegar na aula sabendo tudo, ela passava 40 perguntas, chegava com você, olhando para você e falava, me responde 2 perguntas dessas 40 perguntas. Você tem que responder na lata. Era só do para não ter menção nenhuma. E ela fazia o grupo inteiro estudar. Era uma metodologia que você tinha que estudar tudo. Você responde tudo. E o grupo inteiro, porque só nós 4 éramos o grupo. Ela chegava, 1, 2, 3 e 4. Pegava os 4 papelzinhos, mandava você tirar. Se eu tirava, quem caísse, anota para os 4. Dane-se, não vou ver se você juntar. Aí eu falava, se não vê se juntar, vocês estão em quê? Pelo menos é seu. Puta, cara. Era assim, que legal. Isso era uma dúvida de força. Sim, eu não tenho dúvida. Ou você tinha alguém, aí você tinha um sujeito que ferrava com o grupo, podia excluir ele? Então, o cara tinha que ter uma obrigação de falar o seguinte, não estudei hoje,
não vou nem entrar, já ficava sem nota, eu vou ferrar o grupo inteiro. Já vou dizer assim, em 4 probabilidade era de 75% de dar certo, mas geralmente ficava 25%, né? Delegação nacional. Que loucura, que metodologia bacana, hein? Vamos lá. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, tá? De alguma situação que vocês vivenciaram aqui, que foi assim emocionante, impactante, apaixonante para a vida de vocês e que ficou marcada. Estou sentindo a galera pensando, hein? Para fazer festa, né? Fazer farra, né? Fazer de barro. Eu falo assim, eu acho que todos os momentos foram marcantes, mas eu acho que os 80 anos da escola, para mim, foi ano passado, nós participamos da cerimônia, foi uma cerimônia diferente, né? Foi um marco para a escola, depois de uma pandemia, depois de tudo que a gente viu. Eu acho que assim, para o conjunto da escola num todo, acho que até para quem não participou, acho que os 80 anos ele foi um marco, e um marco que ficou para a sociedade num todo, pelo evento. Se a gente olhar as fotos, se a gente olhar a nossa perspectiva era, a gente tem um auditório reformado, em condições aí próprias para muitas atividades que a gente tem no auditório. A nossa ideia é inaugurar o auditório, homenageando a professora Márcia Poletini, né, que foi a nossa professora, que foi uma vítima da Covid, junto com o marido dela, que foi um ex-aluno nosso, só que por circunstâncias, né, de tempo, da própria logística, da gente ainda estar numa pandemia, nós tivemos que optar por fazer lá fora. Ficou uma cerimônia ao ar livre, com IPs floridos, com uma decoração natural, um dia nublado, mas que transformou a cerimônia numa cerimônia marcante. Então, assim, para mim, os 80 anos, eu acho que assim, pelos 80 anos, pelo contexto, eu participei da festa de 75, eu participei de 70, os meus também estavam aqui na dos 70 anos em 2012, só que a dos 80 anos eu acho que assim, ela teve esse glamour pelo contexto do pós-pandemia, né? Pelo que a gente viveu naquele momento. Saindo de um período bastante complicado e difícil, né? Com certeza. Realmente um problema de saúde muito sério, né? Vocês tiveram alguma experiência assim, nesse sentido também ou não? Eu tive, acho que uma experiência legal, que eu não sei ainda se acontece, e eu acho que assim, foi nas primeiras vezes, assim, já estava no 3º ano já, que a gente teve que coordenar, organizar um dia de campo, né, no caso que foi da suinocultura, e assim, a gente não fala assim, em grupo, trabalhar realmente em grupo, se organizar para ver o que cada um vai apresentar, o que cada um vai fazer. Fizeram a caricatura do porco em minha homenagem. Chegar nesse ponto, né? Agora fizemos camiseta, se organizando tudo, né? Acho que assim, além dessa questão dessa brincadeira, né? Mas foi muito bacana, assim, que acho que foi uma das primeiras experiências, eu falo assim, de profissional, de você tentar liderar, organizar e tentar que algo saia bem, sabe? Para que os outros alunos possam vir, aprender um pouco, entender um pouco aquilo com você. Vamos falar assim, a gente era quase um técnico agrícola, né? Então a gente precisava fazer bem feito. Eu acho que foi bem legal, acho que assim, uniu bastante a turma, a gente ficou bem unido depois disso aí. E além de ter essas relações, ter essa camiseta, tem essa coisa do mercado até hoje lá. Não serve mais, né? Porque ainda bem que foi só a face do porco. Só. Foi a face do porco. Tem alguma história nesse sentido que foi marcante para você? Que me marcou foi no último ano, assim, uma história até meio trágica. A gente estava quase finalizando o pré-TCC e burrice, né? Tinha gravado só em um pendrive. Não. Perdemos o pré-TCC com uma semana antes de apresentar. A gente teve que se virar em uma semana. Fizeram o TCC, pré-TCC em uma semana. Era o pré e depois o pós, né? A gente teve que terminar o pré em uma semana. Uma semana. Mas conseguiram. Conseguimos. Varando na noite. Foi triste. Foi trash. Já aprendeu que precisa ter falta de segurança, né? E meio para todo lado. Fica a lição, né?
Eu tenho até no nosso livro, no caso empresariais, nós temos, acho que tem um relato ali, a questão da importância da cópia de segurança, né? Hoje a gente relata ali um caso de uma empresa que não fazia nem cópia das suas informações, e aí o bendito foi lá e deletou tudo, né? Então, cópia de segurança, fica a dica para todo mundo, sempre é importante, né? Quando você fala em tecnologia. Bom, vamos adiante, tá? Falar um pouquinho agora nessa transição, né? Vocês passaram pela ETEC, vocês se formaram aqui. Como é que foi sair da ETEC chegar para o mercado? Né? No caso, teu aí, você ainda depois fez FATEC, né? Mas como é que foi essa transição pós-ETEC, pós-faculdade? Eu sei que o Lucas hoje, ele fez mestrado, está fazendo doutorado, né? Tadeu teve essa sequência também, você é doutor, né? Hoje também já, né? Como é que foi essa saída do ensino técnico e da graduação, que aí vocês realmente já estão indo com a questão de trabalho mesmo, com uma atividade remunerada e tudo mais? Bom, para mim foi muito rápido, né? Vamos dizer. A gente se formou em 2013, no final, e saímos no comecinho de dezembro, né? Quando finaliza o ano. E eu já logo no dia 21, acho, de dezembro de 2013, o ex-aluno, que era da minha turma, o Vitor, ele fazia estágio na Nelore desde 2012. Quando a gente se formou, ele foi efetivado, já em dezembro, e surgiu a vaga que ele cumpria lá dentro da empresa, né? Que era, na época, era em estágio, montar alguns expositores. Então, assim, eu já, mais saí do colégio, não tinha nem mirado para onde que eu vou. Eu já tive a oportunidade. E, lembrando até agora, eu tive uma outra oportunidade de alguns ex-alunos que eram daqui, na época o Renato, o Eduardo e o Birineu. Eles estavam em Brasilândia. Eu quase fui para lá, para trabalhar na empresa de celulose para lá. Então, assim, foi bem rápido, eu já tive essas duas oportunidades. Mas, por praticidade, eu optei por ficar em Prudente, né? Então, assim, foi muito rápido. Aí entra, você tem aquele conhecimento, mas você não tem experiência no mercado de trabalho. Então, eu fui aos poucos, fui me dedicando, sempre com muita vontade, tentando aprender o que eu não sabia e desenvolver isso. Tive a oportunidade já com 7 meses de empresa de se tornar encarregado, na época de estoque, não estava no meio, né, no setor que eu vim, né, que era do curso técnico, mas sempre buscando. Aí quando eu entrei de encarregado, que eu tive a necessidade de ter um conhecimento a mais, que era lidar com pessoas e processos dentro da empresa, né? Então o que eu pensei, tem FATEC. Aí tem até um professor, ele dava, eu não sei se ele dá aula aqui ainda, Juliano Miola. Ele é esposo da minha prima, Giovana Rosa. E ele comentou, falou, cara, o curso de gestão na FATEC é muito bom. A gente no encontro de família, ele comentando e tal. Falei, vou prestar. Aí foi onde eu fiz o vestibular e passei. Então assim, tinha agronegócio e gestão. Pensei, eu já tenho agropecuária, o agronegócio você vai ter um ensino superior, mas é um resumo, é algo um pouco mais completo. Falei, vou partir para o lado. Aí eu fui para gestão. Entrei em 2016, eu me formei em 2019 e só agregou para mim. Então eu fui crescendo na empresa, eu fui para outros setores e hoje eu estou no cargo de gestão, sou gerente de pós-venda, né? Sim. Aí onde entra a parte técnica, tanto do agropecuária quanto do agrimensura e a parte do gestão empresarial. É uma junção de tudo que você foi aprendendo ao longo da caminhada. Né? Exatamente, porque eu lido com pessoas, pós-venda, assistência técnica, eu lido com treinamentos, com projetos, que aí entra a parte técnica, tanto agrimensura, agropecuária. Então eu tentei ir buscando um pouco de cada curso para agora. Então assim, de início talvez, se eu olhasse para trás, o que o curso me ajudou? Quando eu entrei na empresa, então, contato, que já foi algo extremamente importante. Se eu não conhecesse o Vitor, eu não teria oportunidade, não só de da Nelore, mas como da outra empresa lá de Brasilândia. Então, já me ajudou por aí. Então, daí para frente, eu fui só procurando e crescendo cada vez mais dentro da empresa. É bem interessante falar nessa questão, né, já que eu segui na parte mais da carreira acadêmica, nesse momento. É bem interessante falar que a ETEC ela me auxiliou muito, né, para chegar hoje profissionalmente onde eu estou, né? Porque no começo do curso, né, principalmente da engenharia agronômica, é um curso, ele é bem extenso, tem bastante cálculo, tem, enfim,
bastante teoria, só que as primeiras disciplinas práticas, onde a gente vê realmente onde o aluno vai se trabalhar, onde ele vai se desenvolver, né, se posicionar, eu já tinha um curso profissional que me capacitava muito mais a isso, né? E apesar de penar para passar naquelas disciplinas básicas, né, como todo mundo estava penando, eu tinha um pouco de destaque nas disciplinas mais práticas, né? E eu acho que isso possibilitou, a ETEC possibilitou eu ter essa vantagem. Então essa vantagem logo no começo, de eu conseguir ir bem nessas disciplinas, me deu um espectro de ter possibilidades dentro da graduação. Então, fui bolsista de iniciação científica do CNPq, fui bolsista de iniciação científica no final da graduação da Fundação de Amparo à Pesquisa, né, de IC. Aí, realmente, eu comecei a me identificar muito com a pesquisa, com a ciência, e aí decidi realmente fazer o mestrado, fazendo aí, sendo bolsista da FAPESP, sendo bolsista do mestrado e no doutorado, hoje, atualmente, sou bolsista. Então, vamos falar, todas essas possibilidades que veio aqui do curso técnico, que veio aqui me capacitou tecnicamente para isso, repercutiram no começo da minha graduação, e possibilitaram chegar onde eu cheguei hoje, né? Se não fosse esse pontapé, talvez não teria aquele destaque inicial, talvez não teria aquela garra, aquela vontade de trabalhar, né? Até as suspensões faziam me refletir e pensar lá na frente, né? Que eu falasse assim, não, eu acho que eu posso ser um pouquinho melhor aqui porque eu sei fazer isso aí, eu fiz, sei lá, com o Haroldo, lá com o pessoal da agricultura, né? Trabalhando na horta. Então, realmente me fizeram chegar ao, né, acho que eu ainda tenho bastante caminho para trilhar, mas fizeram traçar um caminho interessante para a minha vida, né, profissionalmente falando. Bom, eu acho que a minha trajetória é um mix dos dois, né? Lá em 2004, quando eu terminei o colégio, eu deixo meu currículo na Secretaria de Emprego e Relação do Trabalho, uma empresa de São Paulo, né? Mas isso lá em 2004, né? 20 anos atrás, nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos essa facilidade com a internet. Eu estava com 18 para 19 anos, o cara me liga, faz uma entrevista aqui, né? 2 dias depois me liga e falou assim, você consegue ter em São Paulo 6 horas da tarde, você consegue ter em São Paulo amanhã 6 horas da manhã? Imagina, né? Tipo assim, moleque criado no interior, não é, olha, o que você vai fazer em São Paulo? Né? Naquela época tinha aquelas histórias que, aquele mito, né, que se sequestravam pessoas para tirar a hora, aquelas histórias meio doidas, né, 2003, 2004, e aí, o que você vai chegar em São Paulo? Tipo, você não conhece ninguém, nunca viu o cara. E eu caí de queda em São Paulo, fiquei na SGS por, na verdade, tua família tinha mais medo do que você. Mais medo que eu, né? Então, assim, fiquei por quase 3 anos na SGS, lá em São Paulo, né? Fiquei em Londrina por um período, conheci 26 dos 27 estados brasileiros graças a estar lá. Depois eu volto para Prudente, faço agronomia aqui no Oeste, ingresso no mestrado, já no ano seguinte, e junto com o mestrado foi quando eu ingressei aqui no colégio. E estou aqui até hoje, né? Então, assim, foi um mix e o colégio também, assim, dentro da área, né, após a formação da graduação, foi meu primeiro emprego, e o meu doutorado veio também através de Centro Palaçoso, uma junção aí, uma experiência que o Centro Palaçoso fez com a Unesp, chamada de Nova Palaçoso, né, fomos da primeira turma, alguns professores contemplados pelo programa, e eu fui professor solteiro fazer o doutorado. Então, assim, nesses 12 anos, né, quase, de ETEC, né? Acabei de completar dia 6 de setembro 12 anos aqui na unidade, então eu só tenho a agradecer. Né? Fiquei 6 meses na Diamantina, na unidade de Diamantina, na Colégio de Diamantina em 2012, quando estava dando aula de presidente, ficava aqui, ficava lá, terminando a aula aqui. Então, assim, são complementos e espero que você vai somando para formar todo esse conglomerado no final, né? Não tem muito segredo, assim. Legal. Se vocês pudessem dar um conselho ao seu eu, lá na época do Colégio Agrícola, qual seria o conselho? O que vocês talvez fariam diferente em relação ao que fizeram? Talvez aproveitar mais, estudar mais, se dedicar mais. O que vocês fariam diferente em relação à jornada que vocês tiveram aqui na ETEC? Lá no ensino técnico ainda, né? Eu vou falar a verdade, assim, eu acho que eu teria aproveitado um tempo que a gente está bem novo, com
né? Eu não vou falar que eu ia fazer bagunça, que ia mas eu acho que eu aproveitaria para fazer um curso que nem o Banner fez, da agrimensura, faria, eu acho que um outro curso noturno, né? Porque a gente, quando é novo, a gente tem bastante energia, dá para você aprender outras áreas, né? Apesar de eu amar realmente o que eu faço, o que eu estou estudando, mas assim, o mercado ele quer uma pessoa que às vezes conheça um pouquinho de tudo, né? Então, por exemplo, se eu pudesse fazer um outro curso noturno que dessas possibilidades, por mais que seja puxado e cansativo, mas pô, você está com 15, 16 anos, você não sabe, você não tem muito compromisso na sua vida. Se você fazer um curso e sair com 18 anos, com 2 cursos profissionais de ótima qualidade que a IPEC fornece aqui, eu acho que seria esse o único conselho, assim, que eu fico assim, talvez eu faria, mas do resto eu acho que é tudo igual, até as suspensões aí, as bagunças que a gente fez. Bacana. Essa é uma questão importante, né? Porque hoje a gente percebe no mercado que as empresas realmente pedem, né? Sim, um conhecimento específico, mas também essa capacidade de lidar e entender outras áreas. Né? Então, isso que você cita faz todo sentido. Bom, eu aproveitei até bem, tanto parte de estudo, de brincadeira, juventude, né, como o Lucas comentou. Talvez, pegando até um pouco do gancho do que ele falou, eu teria entrado antes na agrimensura e tido um tempo a mais para fazer um outro curso técnico, porque eu já estava aqui. Eu fiquei 3 anos aqui, então, mas assim, no geral, eu aproveitei bem. Poderia ter aproveitado mais? Sim, claro, mas não... Você dedicou, né? Me dediquei. Não foi 100%, mas assim, o que eu me dediquei... Legal. É bom. Eu acho que assim, essa questão de aproveitar, né? E você saber isso quando você está mais velho, porque assim, a fala do Lucas, né? Eu falei no outro curso. Eu, quando eu estava na graduação, abri a primeira turma de superior aqui no colégio, né? Então, eu fazia o ano integral, mas eu trabalhava à noite. Então, assim, eu falo, se eu tivesse tempo, eu ia fazer a agrimensura. Eu ia fazer a superior. Mas a gente só olha isso, mas eu já fui para a graduação tarde, né? Eu terminei o colégio, eu fiquei 3 anos trabalhando e entrei na graduação com 21 anos. Então, assim, e é exatamente o que a gente está falando, né? O que você falaria para o meu eu mais jovem, né? Então, é importante ressaltar o seguinte, a história, a trajetória de vocês aproveitaram bem as oportunidades, né? Porque a gente está falando assim, talvez daria para fazer mais, não sei. Porque a gente vê hoje, os estudantes de hoje, cara, eles querem o básico do básico. E muitas vezes isso já não é suficiente para que as empresas, o mercado exijam. Então precisa foco, dedicação e tudo mais, né? Mas o currículo de vocês são currículos fortes, são currículos que têm um embasamento teórico e prático obtido junto às instituições de ensino muito bom, né? São currículos diferenciados, né? Se você comparar em matéria com a população que nós temos aí, né? São poucas pessoas que têm esse nível de formação que vocês têm, né? E vocês, eu te garanto, cada um de vocês só conseguiu crescer e evoluir porque realmente aproveitou bem, né? Mas é legal, por exemplo, ver o Lucas ter essa visão de que, poxa, mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Quem sabe você termina o doutorado e você vai... Sim, com toda certeza. Então isso, eu sempre falo, hoje eu tenho 57 anos, cara, mas eu tenho hoje amigos que têm mais ou menos a mesma idade, os caras estão aposentados, eu estou aposentado também, mas os caras estão em casa, estão dormindo, né? Não estão mais trabalhando, vamos colocar assim. E eu falo o seguinte, cara, eu nunca li tanto, estudei tanto e trabalhei tanto como eu estou trabalhando agora. Então, assim, tudo é uma questão de entender, né, se eu preciso, se eu quero, né, e a disposição, eu preciso ter disposição para isso também. Mas a trajetória de vocês ela é fantástica, não tem nem o que falar, né? Agora eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui matava a aula? Quais as desculpas, e aí vem a questão, quais as desculpas que vocês inventavam para matar a aula? Toda vez que eu desço para a sala dos professores, eu me dá uma tristeza, que eu olho para aquele jardim em frente à sala dos professores, que eu lembro que ali foi uma suspensão que não é cumprida, porque só ficava um paredãozinho que não fez nada. Então eu tenho tudo da cama na frente da sala dos professores, mas dá tristeza quando eu olho para aquele jardim. Foi o paredão mais caro da minha vida. E todo dia eu sou ganhei, né? E todo dia eu não te deixa. Quando eu falo paredão, me engana uma pessoa muito na mente, assim, ó, que mais organizava os paredão, pra ela ficar até brava falar isso, ela veio, a Karina Zocante. Ela falava assim, hoje vai ter paredão, porque ela era de Arimas, e
E aí, quem morava mais distante assim tinha uma dificuldade de ir embora. E aí, quando a gente tinha uma aula à tarde, a gente falou, não vai enforcar essa aula. Porque aí, por exemplo, para quem morava aqui na região aqui em Martinópolis, Sergente, Ayumas, às vezes nós tínhamos uma aula à tarde e o busão só passava 6 horas, então a gente ficava 4 horas e meia coçando aqui, né? E ela falava, não vai. Aí numa dessas aí foi quase que eu me estrepei, né? Porque eu acabei matando a aula, escondido dos meus pais, né? Não sei nem se vocês lembram, agora eles também vão ter acesso a isso aí, né? O cara tirou o fio do telefone do tomado. Exatamente. Eu cheguei em casa, vou atender o telefone, professora Renilda no telefone. Eu conheço a Renilda, exatamente. A Renilda é jogo também, jogo também. Ela falou, Lucas, cadê seus pais? Nada que ela falou, cadê seus pais? Eu tirei o telefone do telefone fora. Pois é, rapaz. E outro dia, como é que foi? Aí foi complicado, né? Porque aí eu tive que tomar uma suspensãozinha, né? Não teve jeito, né? Não pegou na curva. Mas foi assim, né? Também não foram tantas matadas de aula aí também não. Mas tinha alguns aí que era combinado, né? Que não tinha como a gente. É aquela história, quando tem uma marcante, meu, você pensa 10 vezes fazer exatamente. Ficar nesse sol quente aí, agora eu tenho o seu papel, né? Todo dia eu olhava aqui, essa aqui que eu fiz. Eu matava bem pouca aula, porque como era interno, né, então é até meio difícil. Você não conhecia o tambor ainda, Eu lembro que teve uma época de matou aula, mas foi para ajudar a turma da agropecuária, que era de manhã. A ideia, matar a aula foi quase mais nada. Hoje acho que até a professora Luciana, que estava com a turma dele na época, então assim, isso não é um dos problemas, a gente estava ajudando a no estágio, né? No aprendizado, assim, prática. Assim, a gente gostava, vamos fazer algo prático. A molecada tá doida. Se precisasse mudar de turma para ir fazer, sabia isso, né? Mas, no geral, não matava muito. Mas, B.O. aqueles comentários aqui de suspensão, né? A suspensão aqui, eles não comentaram, mas ela é diferente. É simplesmente se amanhã você não vem, você está de suspensão. Você tinha que trabalhar. Não é só os que moram, não. Até hoje a gente liga no pai e fala, quando mora aqui não tem opção, tem que trabalhar. Quando mora fora não tem opção, pai vai brincar, você vai mudar. Geralmente o pai tem o quê? E a que mais me marcou foi quando eu furei a fila do almoço. Eu trabalhei muito tempo para aqui na hora que eu falei assim. Vamos lá. Quais as habilidades que vocês aprenderam, que vocês praticaram, né, durante essa fase de formação de vocês, talvez principalmente aqui no Colégio Agrícola, e que hoje vocês utilizam ou faz parte da prática de vocês dentro do trabalho de vocês, dentro da área de estudo de vocês? Quais são as principais, ou uma ou duas habilidades que foram marcantes, importantes e que hoje são essenciais na jornada que vocês estão? Bom, a experiência que eu tive quando eu morei aqui, né, que eu saí da zona de conforto, saí de casa e vim morar aqui, e aqui a gente lidava com vários tipos de pessoas que moravam aqui. Então, o que eu aprendi, que eu levei mais de lição, foi o relacionamento com outras pessoas. Eu destaco bastante assim com relação a essa questão de levar algumas habilidades, acho que a questão do comprometimento e disciplina, né? Poder ter que acordar cedo, estar aqui às 7 horas da manhã, ficar aqui às vezes quando não matava a aula até às 3, 6 horas da tarde, né? E aí você ter essa rotina, ter esse comprometimento com você mesmo, e você pensar que, por exemplo, assim, talvez eu estaria na escola da minha cidade, acordando de manhã, ficando até meio-dia, e aí à tarde até a tarde inteira livre, mas na verdade você estava aqui no colégio, né? Profissionalizando, melhorando o seu currículo. Então acho que essa questão da disciplina, ela foi muito importante para mim, né? Que a partir daí eu já comecei a ser disciplinado para encontrar os próximos desafios da minha vida e pensar, não, eu tenho que estar aqui, eu tenho que cumprir isso aqui, tenho que terminar isso aqui, tenho que estar aqui até tal horário, eu tenho que fazer tal horário. Então acho que isso pega bastante também, e eu também ressaltei a questão da comunicação, né? Porque aqui você pega a gente, né, na época era um grupo bem heterogêneo, né? Então você pegava a gente do Paraná, Mato Grosso,
curso aqui das cidades da região inteira, semi-interno, interno. Então você tinha vamos falar assim, era filho de outras mães de todos os lugares. Então você via gente de várias outras criações, gente que era boa, gente que era ruim, assim como o mundo é, né? E você tem que se comunicar com essas pessoas aqui, você vai ficar a vida inteira, 3 anos da sua vida comunicando com essas pessoas. Então, eu acho que essa questão da comunicação, ela foi também bem inciso, assim, na minha vida também. Começou tudo aqui. Eu acho que, assim, são realidades diferentes, né? De pessoas diferentes. O caso do Denner, que morou aqui, você vai... Enquanto está todo mundo convivendo, todo mundo em sala de aula, é uma coisa, depois que tranca a porta do apartamento aí... Um é mais limpo, outro é mais exatamente. Não quer ajudar a limpar o quarto. Aí tem aquele que sente mais falta de casa no começo, aí você com 14 anos está consolando o outro cara de 14 anos, né? Você está sendo suporte para ele, porque querendo ou não você está mais perto da tua casa. Sim. Nós estamos falando de uma escola que não tem muro, outro problema, Sim. né? Uma escola que tem 96 alqueiros, não tem como se cercar, lógico, ela está cercada teoricamente, mas assim, eu falo do meu caso, eu vim de um Florivaldo Leal, de um Sarrion, onde corredores com portas fechadas, né? A gente via, brincar assim, o ar livre, a hora que você saía da sala de aula, ia para a quadra e para o pátio no intervalo, mas entre uma aula e outra é um corredor. Aqui não, entre uma aula e outra você sai, tudo arborizado. A grama que eu plantei lá na suspensão, na frente da sala de aula. Bonita. Vocês veem que essa grama marcou. Essa grama marcou. Então, assim, é uma escola diferente, né? Em todos os sentidos, né? É um colégio agrícola, né? Não desmerecendo os demais colégios agrícolas, mas querendo ou não, existe uma história, né? E é o que a gente tenta conscientizar os pais quando os alunos vêm para cá, né? Seu filho está vindo para uma escola que não tem muro, né? E isso assusta, até para a gente. Quando é aluno, você chega, peraí, eu estava até ontem, estava numa escola trancado, cercado por muro. Se eu chegasse atrasado, eu não conseguia nem entrar, que passava cadeado no portão, acabou, né? Aqui você tem a liberdade de entrar e sair a hora que você quiser. Então, cria essa autonomia, cria essa responsabilidade, como eles enfatizaram, né? É uma autonomia que vem acompanhada de responsabilidade, né? Só que você opta se você vai ter a responsabilidade ou não, né? Sim. É bem isso, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Eu acho que isso é até importante, né? Porque esse podcast inicial, a gente está procurando trazer alguns temas interessantes para os atuais alunos da instituição, né, e também para aqueles que amanhã depois, né, os alunos, os pais identifiquem que seja importante para seus filhos fazerem uma escola técnica, né, como o Colégio Agrícola. Como vocês veem a importância, por exemplo, do networking que vocês fizeram aqui, né, fizeram durante essa jornada educacional? Isso tem relevância, não tem? A gente já tem um depoimento do Denner, que falou, por exemplo, que ele conseguiu o seu trabalho, o primeiro trabalho, né, e continua na empresa até hoje, por indicação de um amigo daqui de dentro também. Como é que vocês veem, o que vocês têm a falar para esses nossos estudantes aqui da ETEC, e aqueles possíveis futuros, sobre essa questão do networking, do seu relacionamento? Eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso. Eu acho interessante essa questão do networking, porque, assim, é muito interessante isso, que a gente que chega aqui no Colégio Agrícola, a gente faz as amizades, a gente não sabe o que vai ser da vida de cada um, né? Nós somos jovens, né, nessa época, né, com cerca de 15 a 17 anos, né? E aí depois disso, na verdade, cada um vai trilhar seus passos, né? Vai trilhar seus caminhos. Certo? Subir. Cada um vai trilhar seus caminhos, né? Certo? Tá funcionando? Tá, né? Acho que agora tá. Cada um vai trilhar seus caminhos. E nessa questão de cada um trilhar seus caminhos, você não sabe o que vai ser na pessoa daqui a 10 anos, né? Se essa pessoa ela segue realmente na área. Se você pegar exemplos da minha turma, tem diversas pessoas que hoje seguem na área e são companheiros de profissão, seja eles veterinários, zootecnistas, agrônomos. Então essa questão do networking, principalmente o contato que a gente faz aqui,
pode ter certeza que tenho amigos, né, não só da minha turma, mas assim, até como o Denner aqui também na época que estudou comigo, outras pessoas que trabalharam, que são especialistas em diversas áreas, né? Então, é aquele negócio, você não precisa saber de tudo, mas você precisa saber das pessoas que sabem, né? Então, se eu quiser montar alguma coisa específica, se eu quiser fazer alguma parceria, eu acho que esse network que a gente faz aqui, esse contato que a gente faz aqui é para a vida inteira, né? A gente tem um grupo hoje que ainda é movimentado, a gente ainda conversa, troca alguma, tem gente que é produtor, então, assim, eu acho que o network ele acaba sendo, é um negócio tão verdadeiro aqui por 3 anos que você acaba tendo amigo para a vida inteira, profissional para a vida inteira, são parcerias que podem dar certo, que podem dar errado, mas que elas são bem vibrantes, né? São bem viventes assim na nossa vida. Eu acho que um exemplo clássico que nós temos é o que nós estamos vivendo aqui no CTC, né? Essa edição é que nós temos mais ex-alunos. Nós temos alunos da década de 80, hoje aqui palestrando, né? Nessa semana de 90, 2000, da turma de 2010 ali, né? Turmas mais recentes são o caso dos meninos. Então, assim, os meninos estão com a gente desde o primeiro CTC, lá em 2018, né? Nós fizemos os primeiros CTCs ali, pequenininho, um dia de palestra, e hoje tomou a proporção que o CTC tomou, né? Tá dentro da semana de Ciência e Tecnologia do Oeste Paulista, né? Então, movimentando aí essa questões com todas essas entidades. Então, assim, aí você vê ex-alunos, não só aqui no CTC, mas dentro de outras instituições de pesquisas, dentro de empresas parceiras, dentro de empresas de fomento, pesquisa e criando esse network, né? E um network que às vezes até ultrapassa esse limite só dos recursos naturais, só da agricultura, só da agronomia, da pecuária, né? Então, eu gosto de enfatizar uma parceria nossa com o Grêmio Prudente, uma parceria nova, mas que trouxe para a gente bastante resultado. Estamos trabalhando com gramado esportivo, uma coisa que, querendo ou não faz parte do dia a dia, mas que despertou interesse em vários alunos nossos, está despertando algumas situações dentro dos cursos, trouxe outras parcerias através dessa parceria, então teve bastante difusão nesse sentido. E a gente, pelos vídeos até que eu tenho visto, né, o Tadeu é fã do Grêmio Prudente, assim como eu. A gente sempre que tem um jogo de futebol, a gente vai lá no estádio, no Prudentão, e a gente vê pelas postagens, inclusive, que o Grêmio faz do gramado. O gramado já é outro gramado, desde que vocês estão o quê lá? 2 meses, mais ou menos? 2 meses. Há 2 meses. O gramado, mesmo com esse tempo seco aí, o gramado já mudou a realidade dele. E isso é fruto do trabalho dessa parceria, né? Então, eu acho que as parcerias são muito importantes, né? E aí eu queria, principalmente talvez o Tadeu, que tem uma vivência maior, mas tanto o Denner e o Lucas, se puderem contribuir também, né? A gente tem o caso do Denner, que já foi empregado, né, quando se formou, mas eu queria assim, que vocês comentassem um pouquinho a importância das parcerias, né, na questão inclusive da empregabilidade. Porque eu percebo que vocês fazem um trabalho aqui, a Escola Agrícola faz um trabalho diferenciado em relação a boa parte das instituições, seja tanto de ensino médio, técnico, como principalmente das de ensino superior. Vocês fazem um trabalho em parcerias, porque a impressão que eu tenho é que todos os alunos que se formam aqui, se eles estiverem dispostos a encarar novos desafios, a oportunidade tem. Então, assim, eu acho que é um conjunto de coisas para você chegar nesse nível, né? Esses encontros, que nem você falou, a grande maioria dos palestrantes e participantes aqui dessa semana científica são ex-alunos. Então você traz esses caras de fora. Eu tenho visitado dentro de um dos meus projetos hoje, eu tenho visitado algumas grandes empresas do agro, indústrias e tudo mais, e é interessante quando você fala que você conhece o Tadeu da Escola Agrícola, você conhece a Escola Agrícola, as pessoas falam, a gente já fez uma parceria disso, daquilo. Então a gente percebe que existe uma ligação muito forte, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco isso, da importância que vocês veem das parcerias,
da instituição com as empresas do mercado, as indústrias e comércio que atua com essa questão do agro, da agricultura, bovinocultura. Eu acho que assim, se eu vou usar o exemplo do Denner está aqui, Denner é um parceiro, né, a Nelore, a Multipec é uma parceira aí da escola há anos, das gestões anteriores, né, eu acho que você alia a prática à realidade, né, é uma via de mão dupla, a gente acaba, como tem com a Nelore, a gente teve com a Amprocem, né, com a Associação Nacional dos Produtores de Sementes, que está sediada aqui em Prudente também, algumas pesquisas, usamos o material da Nelore para conter esses experimentos junto com a Amprocem. Então, quer dizer, você vai fundindo nessas parcerias empresas, você acaba montando campos experimentais que são bons para os dois sentidos, que o Denner estava aqui na semana passada, no feriado, montando o campo experimental que para ele foi bom porque ele deu treinamento lá para os vendedores dele, mas ao mesmo tempo a gente já aproveitou para o CTC, é uma estrutura que fica, está de portas abertas, é uma instituição pública, né? E eu acho que essa é a função da instituição pública, né? Se aliar à iniciativa privada e trazer esse conhecimento, né? Então, lógico, isso tem que ser bom para ambos os lados, tem que ser benéfico para todo mundo, e essa é a ideia, né? A ideia não é ninguém ter lucro com isso, mas também não pode ter prejuízo. E quanto o Lucas estava lá em Dracena, a mesma situação, a gente buscou, lógico, depois da pandemia não conseguimos ir, mas o que nós visitamos, na época que o Lucas estava trabalhando com a aquaponia, o professor Fábio Mingato estava na direção lá da Unesp Dracena, nos recebia lá em Dracena, isso levou mais alunos aí para Dracena. O Lucas era a segunda turma, né, Lucas, de agronomia. Depois disso, acho que pelo menos um aluno por ano nós tivemos colocando lá, né, dentro da Unesp, lógico, por mérito do aluno também, mas acho que mérito da escola. Então, são essas parcerias, né? Eu acho que assim, todo mundo acaba ganhando, né? São parcerias que acaba dando visibilidade para os dois lados, né? É a mesma questão do Grêmio, né? O que o clube de futebol traz para a escola? Depende do ponto de vista, o que nós estamos analisando, né? Mas para nós foi importante porque nós entramos num mercado diferente, mercado de gramado esportivo, talvez a gente trabalhar com irrigação esportiva, a gente expandir algumas coisas que não estão, às vezes, no nosso nicho de mercado hoje, né? Então, eu acho que a ideia da expansão é essa, é a gente expandir e ganhar essa situação. Inclusive, Tadeu, eu faço aí até um novo convite, né, que acabei agora mudando de grupo, né? E aí todo no Centro de Estudos em Cogumelo tá convidada, porque caso a molecada quiser ir lá, se vocês quiserem conhecer, a gente pode fazer um dia lá. Estamos com uma estrutura bem bacana, dá para apresentar bastante o pessoal aí para ensinar, divulgar conhecimento aí com relação à produção de cogumelos e parte de compostagem, utilização de resíduos orgânicos, tá? Deixa o convite aí que a gente está de portas abertas, sempre esteve, né? A gente está quase chegando no final, tá chegando umas perguntas aí do pessoal aí que está nos assistindo aí do lado de fora. E eu queria fazer mais uma pergunta aqui. Qual é a perspectiva que vocês enxergam para o ensino técnico, tá? Do impacto do ensino técnico sobre essas gerações atuais e gerações futuras? Como é que vocês enxergam essa questão aí? Ele é um ensino que vai se fortalecer a cada vez mais? Eu falo isso porque assim, a gente vê alguns setores da educação, principalmente a nível de graduação, onde você está tendo muita coisa sendo substituída por novas tecnologias, né? Inclusive pela inteligência artificial. No caso da escola agrícola, como é que vocês enxergam isso? A IA é uma aliada, não é? Como é que é? Qual o impacto disso em relação ao presente e ao futuro? O que vocês enxergam em relação a isso? Tanto Tadeu, Lucas e Denner? Bom, eu vejo o seguinte, né? Principalmente se a gente parar para pensar na questão do EAD, ele vem, né, uma nova tecnologia aliada, além da IA, né, inteligência artificial.
Eu acho que o curso técnico ele vai ser o pré-requisito, talvez para diferencial para ser a base de um EAD, vamos dizer assim, né? Uma experiência. Eu acho que assim, o técnico ele veio, se consolidou e é a base da pirâmide ali, né? Não tem muito o que se discutir. E tem um diferencial enorme, né? Que é a questão de vincular teoria com prática, né? Sim. Você aprende em sala de aula e você vai ao campo executar, Sim. né? E isso é um grande diferencial, né? Que a gente já conversou sobre essa questão, acho que isso é uma diferença. Vocês querem complementar? O agro, né, apesar da IA dominando aí quase tudo, o agro ainda ele vai depender do técnico. Sim. Então, cada vez mais, se você se especializar, talvez usar a IA como ferramenta, mas tem que ter o ensino técnico, não tem jeito. É um diferencial muito grande. Sim, eu acredito que ela seja essa ferramenta de auxílio, né? Mas não tem como a IA não vai olhar lá no campo para ver se essa planta sua está doente, se sua vaca está dando leite ou não tá. Ela pode até te ajudar, mas assim, eu acho que o olhar clínico realmente ainda é ainda do técnico, né? Se você for pegar algumas áreas, por exemplo, eu sou engenheiro agrônomo e técnico, mas tem algumas áreas que só contemplam o técnico agrícola, não quer engenheiro agrônomo, e sim o técnico, né? Então, o técnico, no caso do agropecuário, ele tem até um conselho por trás, né, que realmente luta pelos seus direitos. Então, eu acho que, assim, realmente ele é essencial para o mercado, né? Existem hoje técnicos que você não se limita só ao técnico, você pode ganhar muito mais que qualquer outro profissional, né, formado em nível superior, e eu acredito que ele vai ser realmente essencial. Eu acho que é bem nessa questão de pré-requisito. Precisa ter o técnico para que você possa aí evoluir na área, realmente ter um conhecimento básico aplicado aí, né, à profissão. Legal. Pessoal, uma pergunta que veio lá da nossa plateia: qual é a melhor forma de se manter num emprego? Essa pergunta eu vou tomar a liberdade de responder e vocês vão entender por quê. Eu e o Tadeu, a gente tem conversado bastante nos últimos tempos nessa necessidade de o aluno que está concluindo, por exemplo, o ensino técnico, ele precisa estar preparado, né? E aí eu emendo duas perguntas, porque tem uma segunda aqui que fala qual é a melhor opção do jovem sair daqui para o mercado de trabalho. Então, sair daqui e se manter são coisas que estão interligadas, e a gente percebe que há uma carência ainda de preparação em todos os modelos de ensino, de uma grade que aborde tópicos como, por exemplo, a capacidade de comunicação, a capacidade de elaborar um bom currículo, como se comunicar corretamente numa entrevista, como lidar com as finanças pessoais e vários tópicos nessa linha, né? A questão de usar adequadamente, por exemplo, os recursos do marketing digital, e aí vai, né? Tem um roteiro de tópicos aí que a gente poderia citar que não são fortemente contemplados nos modelos de ensino, mas há uma preocupação que eu vejo muito grande do Tadeu e a gente tem conversado, e inclusive amanhã eu terei uma palestra às 10h30 para os alunos concluídos, que são 4 turmas, né, Tadeu? São 4 turmas, e a gente vai abordar justamente essa questão, né? Como você se prepara para ir para o mercado de trabalho, né? O que eu preciso fazer? Então, assim, primeira coisa, bom, um currículo, né? Como é que eu elaboro o currículo? É um tema que a gente vai abordar amanhã. Como é que eu me preparo para uma entrevista? Como é que eu me comunico adequadamente? Então, a gente já está preocupado muito com isso. Então, respondendo a pergunta que foi feita, a gente está já trazendo esse tema para dentro da ETEC através dessa palestra, e eu tenho certeza que muitas coisas a partir dali vão vir aqui no dia a dia da instituição, tá? Com relação a se manter no mercado de trabalho, aí eu quero ouvir também um pouco de vocês, mas eu acho que basicamente, né, você fazer, primeiro, bem feito a tudo aquilo que a empresa, né, pede. Se você estiver fazendo mestrado, doutorado, né, colar junto do orientador, né, e sempre que você puder, falem, né, não custa, eu sempre falo o seguinte, não custa você sorrir,
né, cumprimentar, né, e tratar bem, né, o outro, o seu cliente. Porque eu digo sempre o seguinte: você está num emprego, está numa empresa, vamos colocar o Denner. O Denner trabalha na Nelore, cerca rural, né, elétrica rural. E ele vai estar bem atendendo bem os clientes ali e tal. Isso se reflete. Quem sabe amanhã depois, um cliente que ele atende hoje não pode ser um cara que vai abrir um networking ou de repente vai gerar uma oportunidade de trabalho para ele, ou para um parente dele, ou para um amigo dele. Então é tudo uma rede que é interligada. Então faça sempre o melhor que você pode, muito além daquilo que é requisitado para a execução do seu trabalho, né? Não sei se vocês concordam com isso ou não, mas Sim. Né, fiquem à vontade de compartilhar a visão de vocês, mas tomei a liberdade de já meio responder essas duas questões que eu enxergo que são super importantes. Eu acho que uma das bases é assim, né? Eu me contrataria, né? Eu atenderia os meus requisitos para a minha empresa, né? Será que a minha postura... E aí entra uma questão importante, né? Que é a questão do autoconhecimento, né? Eu preciso saber quem eu sou. O que eu já faço bem feito. Exatamente. E o que eu preciso, de repente, que o mercado está olhando para mim, mas eu ainda não me sinto seguro. O que eu preciso buscar para melhorar. Tem um ponto muito importante também, a gente debate direto, a empresa não é uma escola. Sim. Quando você contrata alguém, você está contratando o conhecimento da pessoa. Então você tem que chegar na empresa e agregar para ela. E não ser alguém que está lá só cumprindo tabela. E exatamente, você tem que ter esse diferencial que o Wilson comentou. Procure fazer de tudo. Ah, não está designado para mim, posso aprender? Procure, seja curioso, tenha vontade. Hoje o ensino, a formação é importante? Sim, é um diferencial muito grande. Mas não adianta nada eu ter um mega diploma, vários cursos técnicos superiores, se eu não tenho vontade, se eu não quero. O diploma hoje, ele vai ter um peso ali, né, no currículo, mas o ser, né, o você vai ser o diferencial. E isso na verdade aparece no dia a dia, né? No dia a dia do que você está trabalhando ali, né? Sim. Então outra coisa que é importante, né? Você pode até ter um bom currículo, desenhar um bom currículo, né, fazer uma boa entrevista. Mas o que vai contar depois que você entrar é o teu dia a dia, o teu desempenho, né? a tua entrega, né? Exatamente. E tudo é visto. Desde um bom dia, uma cadeira fora do lugar que você passa e coloca, tudo é visto. Exatamente. Com certeza. Eu queria fazer um comentário aí também, né? Principalmente aí agradecer ao meu mentor científico aí, o professor Diego, né? O professor Diego Cunha Zied. Ele é coordenador aí do Centro de Estudos em Cogumelo. E falando assim que uma coisa também que é interessante é você talvez estar dentro do objetivo da empresa, no caso do meu coordenador, né, do meu professor. Porque quando eu conheci o professor, que ele tinha a ideia de montar o centro de estudos, e eu vi que eu tinha capacidade de trabalhar junto com ele, e vamos falar assim, tinha brilho no olho realmente para fazer aquilo, eu acho que aí realmente a gente deu um match, falou assim, não, eu realmente preciso fazer mestrado com esse cara, eu preciso aprender tudo que esse cara está me passando, eu quero construir, né, tipo, o campus da Unesp, ele fez 20 anos agora esse ano, né, então o curso de agronomia não tem nem 10 anos, então é um curso recente que precisava de gente querendo fazer e trabalhar. E aí eu vi o professor como realmente um pupilo científico para mim, para eu aprender, mas também um cara que poderia me estender a mão e eu aprender assim, né, e crescer muito com ele. Então acho que assim, isso não é só para a vida acadêmica, mas também para a empresa. Se você não estiver alinhado com o objetivo da empresa, se você realmente não quer levar essa empresa número 1, né, no mundo, ou a melhor empresa da sua cidade, da sua região, não adianta também você chegar lá e falar assim, não, eu vou trabalhar aqui, porque os dias vão passando. Eu tenho certeza que o Denner aqui está com 10 anos na empresa, né, Denner? Porque ele tem amor por essa empresa, porque ficar todo esse tempo sendo novo, conseguir trabalhar, então realmente é uma pessoa que está há 10 anos trabalhando todos os dias e amando aquilo que está fazendo. Está alinhado realmente com o objetivo da empresa. Né? Eu acho que isso também é muito importante, muito essencial. A gente usa o termo vestir a camisa. Exatamente. Tem que vestir a camisa. Exatamente. E vestir a camisa envolve você ser comprometido, né? Com certeza. Principalmente o comprometimento. Exato. Bom, pessoal, eu quero aproveitar, a gente já está caminhando para os finalmente aqui desse episódio, fazer alguns agradecimentos aí, tá? Fazer o agradecimento aí pro pessoal da Unesp,
lá de Dracena, que, né, seu orientador lá permitiu que você estivesse aqui com a gente, né, Lucas? Agradecer ao Denner, a Nelore Cercas Elétricas Rurais, empresa parceira aí de longa data da ETEC aqui. Agradecer aí o convite que o Tadeu me fez, né, como representante da Conexão com o Z. Agradecer a Kender, tá, porque a Kender possibilitou um brinde aí para cada integrante aí. Depois eu vou estar entregando individualmente uma caneca para vocês, oferta da Kender, um livro do projeto Conexão com o Z, Casos Empresariais, autografado, tá, por mim, para cada um de vocês. Espero que vocês se divirtam, né? Esse livro a gente está lançando inclusive um desafio com os alunos concluintes aqui da ETEC, que começa nos próximos dias e vai até o final de novembro, início de dezembro. Então a gente vai ter aí a partir do dia 1º de novembro aí algumas postagens diárias sobre os casos do livro, e vai ocorrer uma competição que com alguns brindes e prêmios legais aí para os finalistas, que são alunos concluintes aí da ETEC. Só observando também, a Kender, por exemplo, ela tem 2 níveis de negócio, tá? Um deles é uma agência de marketing, né? Kender Agência de Marketing, e um outro o foco deles é a agência gráfica e brindes, né? Então, os alunos aí que estão concluindo, as turmas que estão concluindo, se precisarem de brindes personalizados, a Kender fica à disposição lá. A Kender é de propriedade do Diego, é um amigo meu também, parceiro de longa data, foi meu aluno no passado e está caminhando nessa jornada aí do marketing digital, da gráfica e brindes, e graças a Deus está indo bem. Um baita parceiro. E essas parcerias permitem que a gente consiga ter brindes aí personalizados. Essa caneca vem com o nome de vocês, né? Se eu pegar essa aqui que está em exposição aqui, ó, Tadeu Expósito, né? Muito legal, com o logo da ETEC. Vai estar valorizado o cafezinho da manhã. Vai estar valorizado, hein? Então, assim, a gente agradece aí pelas parcerias. Eu sei que tem muitos outros parceiros aí da Escola Agrícola, mas citar quem está presente aqui hoje, né? E para nós finalizarmos esse podcast inaugural da Escola Agrícola, eu queria que vocês, cada um a seu modo, deixasse uma mensagem aí para quem vai assistir esse vídeo posteriormente, a galera que está aí fora, deixasse uma mensagem de vocês aí sobre o que vocês acharem mais adequado. Eu vou só aproveitar, né, falando da galera que está lá fora, agradecer a turma do DS, né, do Desenvolvimento de Sistemas, o ETIM Desenvolvimento de Sistemas. É uma turma que está no 2º ano, né, está acompanhando aqui essa gravação do podcast com a gente. E essa sala do podcast, né, era um anseio da escola, mas ela tomou volume, ela tomou proporção, porque essa turminha aí, conduzida pelo professor Karim, na disciplina de empreendedorismo, né, no novo ensino médio, o ano passado, eles fizeram um projeto de uma sala de podcast. Lógico, eles não tinham ideia que seria nesse espaço, que seria nesses moldes, né, mas o embrião surge com essa turminha, né? Que então, legal! Agradecer eles, né, a gente queria, lógico, esse primeiro episódio com eles, mas por uma questão do CTC, da Semana de Ciência e Tecnologia do Oeste Paulista, né, prestigiar que os meninos estavam aqui, um aproveitamento de agenda, não foi possível, mas futuramente a gente vai fazer com essa turminha. Eles têm mais o ano que vem ainda de colégio agrícola, né, para participar. Diferente, né, às vezes a gente fala turma de desenvolvimento de sistema, mas a escola... o ensino técnico tem uma proporção diferente, né? Nós temos desenvolvimento de sistemas aqui, nós temos alguns cursos que fogem um pouquinho de recursos naturais, entre aspas, né? Porque a tecnologia, né, é o que a gente estava falando, a inteligência artificial está inserida dentro do mercado agropecuário também, né? Então a minha mensagem que fica aí para os nossos alunos, para o pessoal que está nos assistindo é assim, né? Que se for para desistir, que seja tentando, né? Pelo menos na tentativa, né? Não dá para falar, ó, se arrepender do que fez, né? Tem que se arrepender do que não fez. Exatamente. Legal. Bom, deixo aqui a mensagem para quem está no colégio ou para quem tem dúvida se entra ou não. Aproveite a oportunidade. Tudo que tiver de oportunidade, agarre. Porque hoje, às vezes, vocês são jovens, não
podem não dar tanto valor, mas agora a gente retornando aqui, a gente viu, a gente comentou, né, o que poderia ter aproveitado a mais. Então, assim, aproveitem o máximo e sejam o diferencial. Eu vou no pensamento da linha aí que acaba sendo, né, apesar de eu ter falado de poder fazer um curso noturno, se tiver essa possibilidade, mas o colégio acaba sendo, da primeira experiência assim, que a gente tem, uma carga bem cansativa durante esses dias, né? Mas para dar um suspiro aí para os meninos que estão para vir e que estão aqui já trabalhando aí, né, que estão no colégio, eu falo assim, né, pra gente ser diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes, né? Então, não adianta fazer coisas da manada que a gente vai ter resultados iguais. Então, se você está com preguiça, não quero fazer, todo mundo não vai na aula, cara, se você pode ser um cara diferente e ter um resultado diferente. Então, né, vá atrás, seja diferente, porque aí você consegue um resultado diferente. Aí todo mundo fala assim, foi sorte, mas nunca foi sorte, né? Não. Você fez a diferença antes. Você se posicionou diferente dos outros, né? Por mais que seja você, não estou falando que não possa aproveitar aqui, né? Mas que dá para aproveitar tudo um pouquinho, né? E também ter esse posicionamento mais profissional. Então, aproveitar esse tempo aí que é muito gostoso, é muito bom e de muito aprendizado aí para nossa vida, né? E o Lucas não enfatizou, viu, Wilson? Mas, ó, o Lucas formou aqui, a irmã formou aqui, o irmão a gente espera que forme sim, né? Tem primos, né? Então, assim, Então, a gente já deixou um legado. É a escola da família, sim, né? Já deixou o legado pra gente. Tá assinado aí, a família dos Alves aí tá bem fixada aqui no colégio. Acredito que qualquer um, né? Isso seria um prazer se eu tivesse um filho também estudasse aqui, então pode ter certeza que a ETEC fez uma grande contribuição aí na minha família e na minha vida. Até pegando um gancho, ele comentou de sorte, né? Realmente, muita gente olha onde chegamos, né? Onde estamos e fala, são foi pessoas sorte, de sorte. Não, o que é sorte? É você estar num deserto, a pé, sem água e passar um cavalo. Isso é uma sorte. Você sabe andar de cavalo? Exatamente. Gente, muito bom. O papo foi fantástico. A gente encerra aqui e quero deixar aí minha gratidão pelo convite, Tadeu, da gente conduzir esse primeiro episódio. Gratidão por conhecer cada um de vocês, ouvir um pouco mais, conhecer um pouco mais a jornada, a caminhada de cada um de vocês, Denner, Lucas. Desejar sucesso, tá? Eu acho que o sucesso é fazer aquilo que a gente gosta, almejar os sonhos que a gente se coloca. Então, quando eu falo em atingir sucesso, é isso, né? Que vocês consigam realizar aquilo que vocês almejam. Tá? E que principalmente sejam felizes, né, com muita paz, saúde. Paz é uma coisa que hoje mais do que nunca nós precisamos, né? Nós estamos vivendo aí momentos conturbados, mas eu acredito que tudo sempre pode melhorar e vai melhorar. Então, gratidão pela participação de vocês. Daqui a pouco a hora que terminar aqui, a gente já entrega os brindes, tá? E agradecer aí também a audiência, quem vai assistir aí no YouTube esse podcast posteriormente. Agradecer a cada um de vocês, tá? Um beijo no coração e tudo de bom. Valeu! Valeu, pessoal. Roberto, faz umas fotos pra gente divulgar. Agora foi, né? Agora espero que tenha ido, hein? Deixa o Roberto fazer uma foto como se a gente estivesse gravando. Daí, aí a gente já...